meu amigo Amaro Carvalho. Boa noite, Diz amigo. aí. Seja bem-vindo. Estamos aqui na nossa Casa dos Humildes virtual para essa entrevista aqui na reunião de sexta-feira. E o pessoal da Casa dos Humildes não estranhe que sempre, vez ou outra, a gente fazia uma entrevista nas reuniões de sexta-feira. O próprio Amaro já foi entrevistado algumas vezes e aqui estamos hoje, nessa noite de estudo diferente, com entrevista com o Amaro e vamos conversar sobre muita coisa, não é? Mas antes, eu vou fazer a prece inicial, Amaro fará a final e vamos iniciar a nossa reunião virtual. Então, nesse momento, rogamos ao Espírito magnânimo do Dr. Bezerra de Menezes que derrame sobre a nossa reunião em todos os corações envolvidos nesse momento, fluidos de paz, de harmonia, de equilíbrio, de saúde espiritual, e que possamos usufruir e aproveitar dessa oportunidade de corações unidos, lembrarmos um pouco da história da nossa querida Casa dos Humildes. Nesses seus 55 anos de vida, estamos aqui hoje pedindo permissão a Bezerra de Menezes para trazer um pouco dessa história para todos os trabalhadores da nossa querida Casa dos Humildes. Então, pedindo permissão a Jesus, iniciamos a nossa reunião de estudo, a nossa sexta de estudos da noite de hoje. Meu amigo Amaro Carvalho, né? Essa música de Roberto. Conheci Amaro Carvalho em 1985. Então, lá se vai 35 anos de existência. Né? É verdade, é muito tempo. Então, é uma honra grande, né? Ao longo. Claro que no início éramos muito jovens, né? Éramos muito jovens. Essa amizade, ao longo dos anos, foi se solidificando, né? E é uma alegria muito grande ter Amaro na caminhada. Amaro, vou fazer aqui algumas perguntas para você. Queria aqui, nesse momento inicial, que você dissesse para os nossos amigos o que representa para você a nossa querida Associação Espírita Casa dos Humildes. Primeiro, boa noite, Bruno. É sempre uma alegria e um pouco de tensão também. Eu fico tão tenso quando vou falar. Assim, é meio estranho esse tempo todo, esses anos todinho, a amizade que a gente tem. Mas mesmo assim, a gente sempre fica um pouco acanhado por isso. Eu costumo dizer nas reuniões, Bruno, que a Casa dos Humildes dificilmente nós conseguiremos dimensionar toda a importância dela nas nossas vidas. Eu vi isso em alguns livros, autores espirituais falando que a nossa percepção é muito pequena com relação à grandeza de um trabalho em que a gente se vincula pela permissão de Deus, primeiramente, e do nosso Mestre Jesus, sobre a tutela do nosso irmão Bezerra de Menezes, que a gente sabe que é dirigente espiritual de muitos centros dentro do Brasil, que tem um trabalho, inclusive, internacional, mas que traz esse carinho, essa proximidade com todos os trabalhadores, que traz essa alegria, que procura incentivar a cada trabalhador a cumprir a sua tarefa no mundo espiritual, concebida no mundo espiritual. E eu realmente ainda não tenho, eu tenho alguns pensamentos que me ajudam a entender, que foi sendo composto com o passar dos anos, mas assim, dizer o que representa, em poucas palavras, a Casa dos Humildes é muito difícil. Eu fui entendendo o que é a Casa dos Humildes quando eu passei a agradecer todas as vezes que eu
colocava os pés na Casa dos Humildes. Agradecer a permissão por entrar à Casa dos Humildes. Com o amor que a gente desenvolve ao trabalho, a gente começa a valorizar e a compreender um pouco dessa dimensão, desse amor e desse benefício que é para cada pessoa que se vincula, que está ali ligado e que está ali procurando fazer o seu melhor. E eu fiz ao longo desses anos muitas amizades. Alguns já partiram, outros ainda estão na luta conosco, outros estão em outras caminhadas, de outras formas, mas a gente sabe que, de modo geral, é uma alegria muito grande. É uma coisa que eu faço até hoje e que não me sinto com a mesmice, não me sinto com aquela... Como é que eu posso dizer? Não me sinto com Rotina. aquele enfado. Não vejo um enfado, monotonia, é isso mesmo. Não tem monotonia, não tem rotina. O que tem é, cada vez que a gente pisa na Casa dos Humildes, a renovação de uma alegria de estar participando do trabalho. E a gente percebe que isso transcende a questão física. A Casa dos Humildes somos nós. É o que eu estou fazendo aqui agora com você, essa conversa. É quando a gente entra para falar dos trabalhos com os amigos e a gente lutando para manter esse trabalho, a gente está na Casa dos Humildes, a gente está fazendo o trabalho da Casa dos Humildes e que eu costumo dizer que também é um preparo vibratório de sintonia para mais tarde, na noite de sono, a gente ir para o mundo espiritual da Casa dos Humildes e continuar os nossos trabalhos presencialmente no mundo espiritual. Então... Amaro, então, veja, eu gostei muito que você disse, né? Que o trabalho no bem traz uma coisa que é entropia, ele não cansa nunca. Né? Não cansa nunca. É verdade. E como você disse, esse trabalho ainda se desdobra nos planos mais altos. Quantos trabalhadores às vezes dizem, sonhei com o Amaro lá, do lado de lá, a gente trabalhando. Meu amigo, veja bem, mas a história da Casa dos Humildes, ela nasceu da iniciativa de um franciscano que foi Elias Sobreira, né? Elias Alverne Sobreira. Eu costumo dizer, Amaro, que o trabalho de caridade, de amor de Sobreira era tão grande que era um franciscano realmente, fundador da Campanha do Quilo, que tinha Alverne até no nome. O Monte Alverne, não é? de São Francisco, até no nome Sobreira carregava. Então, Amaro, Sobreirinha, em Feira de Santana, foi advertido pela espiritualidade, né? Veio para Recife, esse terreno foi doado da Casa Humilde pela KPM Pecúlios, então ele vai fundar a Casa dos Humildes. Eu, quando conheci Sobreira em 85, Amaro, mesmo ano que eu conheci você, eu queria seu depoimento sobre isso. Uma coisa que eu acho engraçado, que eu nunca gostei, mesmo quando jovem, era do beijamão, não é? E Elias Sobreira tinha isso, todo mundo beijava a mão de Sobreira e ele devolvia, mas era diferente de Sobreira, porque você percebia a espontaneidade, ele velhinho, parecia aquele personagem Mr. Magoo, de gorrinho, na cabeça, não é? Amaro, que importância tem Sobreira, a gente que já veio conhecer ele? Você 2 anos antes de mim, em 83 parece, né? Em 83. Então, ele já velhinho ali, mas o Elias Sobreira fundou a Campanha do Quilo, a Casa dos Humildes. Que importância tem esse homem para o trabalho de Bezerra de Menezes aqui na terra, na fundação da Casa dos Humildes? Bruno, veja só, falar de Elias Sobreira é falar de um homem que levou aos extremos a reforma íntima e ele tinha uma luta permanente e diária para melhorar, cada vez mais melhorar a sua atitude como um evangelizado.
como um cristão, como um filho de Deus. Sobreira, além do beijo na mão, não sei se você, eu acredito que você vai se lembrar, ele andava com um bombom no bolso. Ele tinha essa história, ele dava um bombom à pessoa e a pessoa, quando apertava a mão dele, ele beijava a mão dele. E Sobreira nunca foi um dirigente no sentido daquela imponência. Sobreira, quantas vezes eu levei na Kombi da Casa dos Humildes, eu levei o nosso irmão Sobreira para fazer campanha do quilo, ele tinha um ponto fixo ali na esquina da Rua Padre Lemos com Estrada do Arraial, numa farmácia que já mudou de nomes, e naquela esquina ele se sentava, e eu tive a feliz oportunidade de substituí-lo num dia que ele não foi. A minha estreia na campanha do quilo foi naquele ponto. E eu nunca me esqueço que, interessante isso, que meu pai passou, e meu pai não conhecia o que era a campanha do quilo, e ele chegou junto de mim, botou um dinheirinho na sacola, e depois ficou: meu filho, você está precisando de ajuda? Você está pedindo esmola? Eu achei aquilo interessante, porque do desentendimento dele, não tinha conhecimento do que eu estava fazendo, e eu expliquei a ele o que era um abrigo de idosas que a gente estava ajudando a manter. E aquele ponto de Sobreira, era uma oportunidade de falar em nome de Jesus o tempo todo, porque a gente pedia, campanha do quilo pede um auxílio em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Deus, passando gente toda hora e todo instante a gente falando. Nós temos vários exemplos, inclusive a nossa irmã Beth, que também tem muitos anos dentro da Casa dos Humildes. Nossa irmã Beth fez desenvolvimento com o nosso irmão Sobreira presente. Eu me lembro de situações no desenvolvimento dela, que a gente já participava, eu me lembro de situações que Sobreira estava próximo, que Sobreira foi quem ajudou. Ô, Amaro, você lembrou de Beth, que é dessa época também, né? De 83, também dessa época. Quer dizer, chegou lá no mesmo ano que eu, só que no início do ano. Ela com nossa irmã Maristela, e eu cheguei no final do ano, fiz o tratamento e comecei a trabalhar no início do ano seguinte, em 84. E Sobreira tinha uma coisa, Amaro, as pessoas erradamente, equivocadamente, ouviam fatos da vida de Sobreira e diziam, eu já contei isso aí, Bruno, isso quem fez foi Francisco de Assis. Não interessa, né? Você se lembra de Norberto Baixinho, um advogado, Beto? A gente fazendo a campanha do quilo, Amaro, ali na padaria Apolo, em Casa Amarela, um jovem, ali naquele apartamento de cima, jogou um vasilhame d'água e foi em cheio em Sobreira. Era para acertar no grupo todo, né? E o pessoal quis reagir, e Sobreira, meus irmãos, não, e abençoava, e com Beto aconteceu o que dizem que isso foi Francisco de Assis. Um evangélico, Sobreira pediu algo com a sacolinha, e o camarada cuspiu na mão de Sobreira. Você conhece esse fato? E Beto presente também. Sobreira fechou a mão, botou no bolso, né? Aí dizem, imitou Francisco de Assis. Imitou, bem imitado, né? Bem imitado. Era um franciscano realmente. Sobreira. Aí vem, a Casa dos Humildes foi desenvolvendo. Veja bem, as pessoas hoje, os mais novos, não sabem. Era aquele auditório enviesado, se lembra, pequenininho? Lembro. Um auditório troncho, né? Ali. A salinha de consulta só dava 4 pessoas. Veja bem, né? Não tinha nem curso. Às vezes o pessoal saiu do tratamento só tinha um curso de hipótese. E depois ia direto para a sala de trabalhador. Mas aí vieram, cada presidente a seu tempo. Amaro, aí você sintetize um pouquinho menor cada um, que eu quero que você dê uma pincelada em cada um. Amaro, que importância teve depois de Elias Sobreira, né? Foi exatamente quando eu entrei na casa e Luiz Honorato fazia aquelas coisas, né? Deus, o divino sol de nossas vidas, né? Chamava todo mundo para a mesa e chamava
meu segundo secretário venha para cá. Aí o segundo secretário se levantava, o segundo secretário era Amaro Carvalho, né? Era. Com o noivo de Márcia, Márcia novinha de franja, ia para a mesa. Amaro, que importância teve? Cite algo positivo do período de Luiz Honorato ali na Casa dos Humildes. Rapaz, eu me lembro muito bem que a Casa dos Humildes, Luiz Honorato falava muito isso, a Casa dos Humildes estava enfrentando um momento muito grave. As pessoas não estavam colaborando com a casa e ele tinha a clássica história, que a gente ria muito com ele, que ele dizia, quando eu cheguei aqui, encontrei na despensa um chuchu. Aí o pessoal brincava muito com esse chuchu, ou o chuchu que Luiz Honorato encontrou na Casa do Humilde, a despensa estava quase zerada, só tinha esse chuchu. Mas isso daí era a forma bonita de se ver a história, porque você imagine hoje, graças a Deus, a Casa do Humilde tem uma despensa enorme, a gente, quando chega um determinado momento, pode dar para outro centro, às vezes acontece da gente dar mantimentos para um a outro abrigo e tudo mais, graças a Deus. Normalmente a gente precisa de ajuda, mas já em alguns momentos acontece isso, e você chegasse um momento com um monte de vozinhas lá, e você só tem um chuchu na despensa, isso é terrível. E Luiz Honorato, a grande importância foi que ele encampou isso aí, ele assumiu isso com toda a responsabilidade, mas tem um outro detalhe que como eu logo que entrei, com pouco tempo, poucos meses de trabalho, eu também já fiz parte da diretoria, desde aquela época até hoje, eu sempre tenho feito parte da diretoria. Luiz Honorato era uma pessoa que dava muita autonomia aos seus diretores. Autonomia. Ele tinha total confiança em seus diretores. Na época, o diretor do departamento mediúnico era Marcos Aurélio e eu ajudava. Marcos Aurélio fazia parte da diretoria, mas no departamento mediúnico eu ajudava. Eu era dirigente do desenvolvimento, fui do passe, passei por todas essas etapas, mas ele foi uma pessoa que demonstrou com a seriedade, a tranquilidade. Existe um caso que ele contava também, que as pessoas às vezes ficavam lá na frente, isso me gravou até hoje, ele ficava lá na frente conversando e incomodava as vozinhas de dormirem. E ele achou que estava sendo tolerante em não reclamar. Ele é audiente e a espiritualidade chamou a atenção dele, ele dizendo que paciência tem que ser vinculado com a responsabilidade, que eles pedissem às pessoas para falarem mais baixo, para não incomodar as nossas vozinhas, que já são normalmente de uma idade avançada, e aquilo incomodava, aquele vozerio subia e incomodava as nossas vozinhas. E eu entendo, Bruno, que todo presidente deixou um legado, deixou deixou uma contribuição para que a gente sempre visse o lado positivo e aprendesse com aquilo ali, não é? Todo presidente tem seu lado bom, deixou o seu legado bom e deixou também as lições para a gente entender o que serve e o que não serve para a gente. Amaro, um detalhe que eu estou lembrando aqui na tua fala, eu cheguei na Casa Humilde nessa época que Marco era o diretor da atividade mediúnica. Veja bem, hoje se fala muito em valorizar o jovem, né? E vejam bem como era Luiz Honorato, né? Marco Aurélio assumiu o departamento. Impressionante isso. Impressionante. O departamento mediúnico da Casa Humilde, com 19 anos de idade, Amaro. Era um jovem. 19 anos. Agora, Marcos, o jovem Marcos, era aquela coisa genial, né? Muito dedicado, né? Com uma mediunidade forte, estudioso, o Honorato colocou ele monitorando, mas deu certo. E aí, Amaro, a minha nova pergunta para você.
porque foi o período que Luiz Honorato passa os anos, infelizmente, a gente envelhece. Hoje estamos sabendo disso, que a gente envelhece. Então, ele chega Ladi passou uma temporada no GAN, trabalhando no GAN, volta para Casa Unidos e assume. E Ladi, aqui é só uma constatação, Amaro sabe disso, e eu quero que você ressalte um lado positivo. Ladi tinha aquele pendor dela mais para a coisa do fenômeno, da energização, disso, daquilo. E quando, daqui a pouco a gente vai falar isso, eu quero um capítulo à parte, Amaro, por favor, você não se detenha nisso. Que Luiz Honorato abriu a porta para a Casa Unidos para a cromoterapia. E Ladi entra, onde a cromoterapia vai ganhar impulso. Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta a você sobre isso. Mas Ladi realmente fez muito, era uma pessoa que tinha raiz na casa, ali, viveu ali, vizinha à Casa Unidos, desde jovem, já trabalhava ali, antes mesmo que você ali, né? O que é que você me diz da gestão, do trabalho de Ladi ali como presidente da Casa dos Humildes? Ladi foi uma das trabalhadoras mais estudiosas que passou por ali da casa. Ela, como dirigente, é uma pessoa que estudava muito e que tinha uma concepção de trabalho na Casa dos Humildes. Ela era muito séria, ela era muito disciplinada e Ladi era uma pessoa que estava por dentro de tudo ali. Ladi fazia das tripas coração, feito diz, né? Para poder estar lá na Casa dos Humildes, estar à frente. E como ela tinha que viajar, teve muitas dificuldades, atrapalhou um pouco a nossa irmã Ladi na sua gestão e ficava, às vezes, o nosso irmão Zé Luiz é quem ficava dando suporte lá como na direção dos trabalhos. Isso daí eu sei que atrapalha muito, não é? Então, veja que o progresso fez unir o grupo hoje é mais coeso, turma colabora, chega junto, está sempre presente, sempre arrumando doações para casa. Então, houve um desenvolvimento que não acontecia naquela casa, entendeu? Então, depois de nossa irmã Ladi, veio o nosso irmão Marcos, né? Pronto, sobre Marcos nessa época já era casado, né? Casou, inclusive, com a filha de Luiz Honorato. Marcos foi, e veja bem, Amaro, esse período que eu vou tocar daqui a pouco com você, porque ele é importantíssimo, ele é um divisor de águas na nossa casa, da cromoterapia, abrangeu o fim de Honorato, todo o período de Ladi ainda entrou com o período de Marco, né? Marcos, eu costumo dizer, Amaro, que Marcos foi aquele trator e a casa fisicamente realmente cresceu com Marcos. O auditório, que era pequenininho, tomou essa dimensão da gente poder. Você se lembra, dia de domingo ali, ficava metade do público do lado de fora. E não ia embora. E eu ficava uma janela palestras lá de fora. E Amaro, Marco, naquele tempo, com toda a dificuldade, ampliou o auditório, né? E Marco, eu tenho aqui um dever de gratidão, você sabe disso. Eu era amigo do pai dele, o Doca, né? O pai dele já desencarnado. E através de Doca com Marco eu cheguei na Casa dos Humildes. Marcos, eu costumo dizer às pessoas que não conhecem, você sabe disso, Amaro. Marcos foi um jovem genialíssimo, né? Genial. Um cara com tirocínio, né? De administrar as coisas. E eu queria possibilidade, né? Eu queria que você se lembrasse disso e que você tocasse, aí entra no teu departamento. Marco tinha uma mediunidade com uma entidade chamada Pai Velho, né? Você se lembra disso? Lembro. Fale um pouquinho desse período de Marco, por favor. Rapaz, o nosso irmão Marcos, ele tinha uma das capacidades que eu achava interessante dele era de agregar aquelas pessoas que estavam na gestão com ele. Ele sempre agregou, valorizou e aprendeu com o Luiz Honorato a dar responsabilidade e autonomia às pessoas do seu Bruno, do departamento de divulgação doutrinária, ele tomava as atitudes dele ali e
Se precisasse, Marco perguntava alguma coisa, mas ele dava toda a autonomia. Amaro, o departamento mediúnico, estava ali tomando conta da casa. Eu me lembro que uma vez uma pessoa chegou lá para ele e fez assim, mas Marco, você botou essa pessoa, interessante, que como a gente está falando da intimidade da casa, eu posso dizer, essa pessoa tinha dito algumas coisas a mim de Marco. Tinha dito que ele era muito jovem, Marco era um jovem, realmente foi, no movimento espírita o pernambucano, o cara mais jovem a ser presidente de um centro, no tempo dele, e essas pessoas chegavam para ele duvidando e a gente vê que ele lutou muito, se doou muito, não é? E é o que é o que eu quero lembrar dele. Então, nós tivemos a coragem de retirar, junto com a sua ajuda também, que você sabe disso, a diretoria se reuniu e nós tivemos a coragem de tirar a cromoterapia. Deixa isso para daqui a pouquinho. Deixa Certo, para daqui a certo. pouquinho. Amaro, aí eu quero que você fale das duas de uma vez só, porque foi dentro do mesmo período, né? Nossa querida Wanda Correia, né? Que Wanda era aquele coração de mãe, não é? Era uma coisa impressionante. E Wanda tinha uma coisa, ela não esquecia o dia do aniversário de ninguém. Até o das minhas filhas, elas todo ano se lembrava, acho que dos seus também. Wanda trouxe aquela coisa da maternagem ali, não é? Um espírito maravilhoso. Tinha esposa de um grande espírita lá da Liga dos Espíritos de Pernambuco, querido Mário, né? Nosso irmão Mário. E Wanda, o homem propõe, Deus dispõe, Amaro. Wanda adoeceu gravemente, desencarnou, e eu quero dar um depoimento aqui, né? A gente sempre faz isso. Naquele momento que Wanda estava doente, foi pedido, na época, Otávio Pereira, né? Para que ele fizesse uma vibração na federação. A gente fazia lá com você na Casa Humilde. E Otávio disse, olha, na nossa reunião fizemos uma vibração para Wanda, mas o irmão espiritual que foi lá voltou e disse que ela está envolta em luz, né? Ali não precisa se preocupar, não precisa de nada, porque Jesus conhece os seus. Então a gente viu que aquele bom humor de Wanda, aquela alegria dela, parecia uma menina, aquilo realmente era uma verdade. E Wanda se despediu, Wanda fez uma carta se despedindo, Marília entregou essa carta, na época eu publiquei, se lembrando até dos funcionários, todos já, de Aldísio, não é? Então, fale um pouco de Wanda, essa experiência de Wanda para você, Amaro. E, em seguida, você fale também de Albonize, porque quando Wanda desencarna, você já pode entrar nisso também, Albonize era vice. E assumiu naquela dificuldade com todo o apoio e continuou a gestão. Bruno, vê só, deu uma travadazinha, mas a gente... que é aquela atitude de mãezona com todos os trabalhadores. Ela, uma vez eu li num livro para ela, um trecho que dizia que os dirigentes do trabalho, principalmente o presidente de uma casa, ele não pode ter diferença nenhuma de outro trabalhador. E era exatamente isso que ela fazia. Wanda sabia das datas de aniversário de todos nós. Conversar com ela para acalmá-la, e ela estava no hospital português. E uma das poucas vezes na minha vida em que eu sou meio acanhado de afirmar certas coisas, mas quando aquilo mediunicamente me toma, eu identifico e sei que é verdade e falo de que é verdade. Nosso irmão, quando eu estava dando passe nela, eu senti uma vibração tão alta, tão forte, que veio visitar a nossa irmã Wanda. Ela ficou tão feliz, ficou tão...
certeza que a espiritualidade também está me ajudando. No funeral da nossa irmã Wanda, me pediram para falar, a família me pediu para falar, nosso irmão Mário disse que ela pedia que fosse, olha, Mara, ela pediu que fosse você a falar, e toda a família concordou imediatamente, lá no Parque das Flores, se eu não me engano, e a gente procurou tecer algumas palavras de a gente tinha essa certeza, né, que ali era uma questão mais para a família e era um procedimento natural que tinha que ser feito, que era o enterro dos restos mortais, não é? Ela entrou no momento e entra a nossa irmã Albonize. Nossa irmã Albonize tinha uma forma de procedimento um pouco diferente de nossa irmã Wanda. Ela às vezes me pediu ajuda, eu às vezes chamava as duas para conversarem, porque a nossa irmã Albonize era muito mais paciência e tudo mais, e a gente sempre tentava fazer essa conciliação para que elas trabalhassem bem em conjunto. Melhorou o que se tinha. Na gestão de nossa irmã Albonize foi feita toda aquela campanha junto com o... E a nossa percepção é essa, Bruno. A gente vê com muito respeito, a gente vê com muito carinho todas essas pessoas que assumiram uma tarefa muito grave. Para que isso daí seja uma coisa salutar para todos os dirigentes e que a gente possa sempre ajudar para que o trabalho seja feito num clima de satisfação, não é? E nossa irmã Wanda, nosso irmão Mário, que a semana passada mesmo, ele indicou uma pessoa para falar comigo, uma pessoa que estava vendo os centros espíritas fechados, estava passando por muitos problemas, e nosso irmão Mário lembrou de nós, falou com nossa irmã Rúbia, que é outra também, né? Que na época entrou na Casa dos Humildes, tem o nome dela inscrito, ela, nossa irmã Nevinha, tem o nome dela inscrito na história da Casa dos Humildes. Nossa irmã Rúbia foi a primeira dirigente que eu vi. Amaro, está dando pequenas Rúbia travadinhas. É uma figura respeitável, né? Todos dando os avisos na casa, ajudando, complementando tudo. Amaro, eu não sei como vai ficar aí para o pessoal, né? Está dando umas travadinhas. Você não está notando que eu estou parado, mas vamos adiante, vamos até o fim. Amaro, e aí, veja bem, eu queria que você falasse. Hoje, a gente está muito satisfeito que a gente tem uma gestão, primeiro, né? Ivaneide é uma gestora, tem uma experiência profissional já até na área espírita, quando ela foi fazer um projeto no colégio Eurípides Bassanufo, da família de Eurípides, e lá na casa hoje, a casa está bem administrada, né, de forma muito organizada. Ivaneide sabe agregar o potencial de cada um, e foram chegando pessoas junto ao nosso grupo ali, pessoas maravilhosas, né? Nosso querido Luiz Jorge Lira Neto, né? Ajudando a gente nessa reforma de estatuto e de tanta coisa. E a Ali Brandão, a nossa vice-presidente, tem essa coisa com o lar geriátrico, né? Ela é uma médica, então junta a competência com a parte do sentimento, do querer bem as vozinhas, e a gente está muito feliz. Me fale, nesse período que a gente vive, para a gente partir para o final da nossa reunião, tocando em 2 pontos que a gente não pode deixar de tocar aqui hoje, né? O que é que você está achando desse momento que a gente está vivendo com Ivaneide? Bruno, como eu venho dizendo a você, todos os presidentes, eles deixaram legados
Então, hoje, a Casa dos Humildes tem uma administração descentralizada, porque não é mais... Até o próprio estatuto prevê isso, né? Uma pessoa que está à frente, que toma todas as decisões. A diretoria é muito envolvida e é muito, assim, é muito decisória. A própria diretoria, existe sempre um consenso, não existe arbitrariedade. Nós chegamos a um consenso. Nós temos, você ter ideia, nós temos colaboradores, né, que participam da reunião da diretoria, que dão consultoria para nós, que dão ajuda para nós, sem ser, não tem direito a voto, mas eles dão a opinião deles e a gente acata com todo carinho. Nosso irmão Luiz Jorge, nossa irmã Ana Borges, que são pessoas que trouxeram a eleição, que nós procuramos agir da forma mais evangélica possível. Mais impecável possível diante da espiritualidade, e é o que nós estamos procurando conservar. É esse vínculo com a equipe espiritual, é esse vínculo com esse grupo unido dentro dos preceitos do Cristo, para que a gente acerte. E a gente só vai acertar se a gente estiver realmente imbuído no sentimento evangélico. Se a gente não tiver a noção da atitude evangélica, a gente não vai conquistar nada. Então, veja que não é uma diretoria, não é uma figura de um presidente. Nós temos a nossa irmã à frente do trabalho do lar geriátrico, nossa irmã Iale, que a gente percebe o carinho que ela faz com o apoio de nossa irmã Ivaneide, mas o grupo todo está fazendo isso. O grupo todo está fazendo isso. A gente tem a menina que escolhe o feijão, escolhe o arroz, e a gente está vendo pessoas ali executando mínimos trabalhos, mas com amor. Amaro, nesses 10 minutos finais, eu queria que você dividisse direitinho aí tua fala. Amaro, um momento que foi o marco da Casa dos Humildes foi a questão da cromoterapia. Quando o grupo todo se reuniu, aquela reunião memorável que você participou há anos atrás, né? Há quase 20 anos atrás, e encerramos aquele período que tinha começado com o Honorato, passou o período todo de Ladir com Marcos. A partir dali, a Casa dos Humildes nunca mais teve problema na sua prática, com prática estranha dentro da casa espírita. Na parte doutrinária também, até hoje, a gente tem um cuidado com as obras que entram ali, porque eu e você, é de um tempo, não importa quem, se estudava ali na reunião mediúnica Ramatiz, como uma coisa boa. É verdade. Uma coisa boa. E a gente hoje sabe que não era, né? Mistificação completa. Então, aquele momento da cromoterapia, Amaro, a Casa Humilde deu um salto de qualidade. Agora, foi difícil. Você se lembra? Eu queria a tua palavra, como você viu com teus olhos o encerramento, a gente ali. E, claro, houve o grupo que tinha mais consciência, que teve que realmente encerrar aquele trabalho. E a Casa dos Humildes, a partir dali, na minha modesta opinião, passa a outro patamar. Eu queria que você falasse sobre esse período, por favor. Bruno, esse período foi um período de muito aprendizado. Muito aprendizado. Ali deixou registrado nas nossas almas o caminho que a gente tinha que seguir, que era da pureza doutrinária. Foram as palavras mais repetidas na casa, foi quando a gente decidiu seguir a pureza doutrinária. Então, cromoterapia não faz parte do espiritismo, o reiki, como não faz cristais, como não faz outras práticas
que as pessoas entendem que é boa, mas não faz parte do movimento espírita, não faz parte da codificação. Não tá, Kardec não trouxe isso para nós, a espiritualidade não trouxe isso para nós. Palavras de Kardec, palavras de vários autores, era uma prática espiritualista e que não fazia parte, e a casa chegou a ter 400 pessoas no Centro Espírita numa noite de trabalho. Atraía muita gente, mas não era espírita. Veja que até hoje, depois de anos e anos, com o aumento da população, a gente, quanto muito bota no trabalho de desobsessão, a gente bota 80, 100 pessoas. Mas a gente decidiu e entendemos que o mais importante era ensinar corretamente aqueles poucos que viessem, do que a gente ter um número de pessoas ali somente atrás de curas. O principal trabalho da Casa dos Humildes é ir na fonte do problema, que é o evangelho na vida do espírito. Aquele espírito encarnado precisa do evangelho. E a gente vai fazer com que a gente não tenha mais doença, não tenha obsessão. Se você se evangeliza e começa com as atitudes evangelizadas, você não vai passar por problema de obsessão. Não vai precisar. Eu ainda tenho assim um pouco de atrevimento de dizer que a tendência do trabalho de desobsessão, não sei se eu vou alcançar, é se extinguir. Porque a ideia é essa. A ideia é que as pessoas não tenham mais obsessores. Que os obsessores evangelizados não obsediem mais ninguém. A ideia do Cristo é essa. É que a gente pratique vai demorar, o evangelho. Vai demorar ainda, viu? Eu sei que vai demorar, mas é a ideia, é a finalidade, é o pensamento do Cristo, é que as pessoas vivam felizes. A gente estava vendo um trecho, Haroldo Dutra falando de um trecho de Emmanuel, dizendo que o perdão, que se a gente praticasse o perdão, os problemas da humanidade cessavam. Então, veja, a gente sabe que vai demorar, mas quando nós começarmos a praticar o perdão, a gente vai estar totalmente envolvido nas outras questões do Evangelho, e aí os problemas não existirá corrupção, não existirá guerra. O que haverá de verdade é o amor. Então, veja que isso daí é uma evolução. Isso daí, encerrar a cromoterapia foi uma pedra fundamental. Nós construímos a base espiritual da Casa dos Humildes, e o assédio do mundo espiritual inferior. Amaro, inclusive isso. Amaro, para encerrar, e é uma preocupação, isso eu quero lhe ouvir para fechar nossa reunião. Eu tenho conversado com o pessoal de Casa Espírita, né? Calixto, lá do Caminhando para Jesus de Campo Grande, Estevão Coimbra, toquei nesse assunto com ele ontem, o Silvio Mariano, do Jesus no Lar, todos preocupados, Amaro, porque com essa volta, quando voltarmos para a Casa Espírita, no primeiro momento não vai ter o passe, porque o vírus ainda vai estar aí circulando, né? Aquele modelo de reunião mediúnica do doutrinador, com a boca no ouvido do médium, também está afastado, né? Reunião pública, os governos, os recintos públicos têm que ter 20% de frequência. Então, você vai barrar as pessoas, né? E com muita humildade e com muita aceitação, os dirigentes estão colocando assim:
Na verdade, a gente não sabe o que é que vai acontecer. É. Como vai ser? A gente não tem ideia. Isso é unânime, Amaro. Mas eu pergunto a você, você já vem pensando nisso. O que é que você acha? Você enxerga alguma luz no fim do túnel, Amaro? Eu não falo no fim da pandemia que vai acontecer. Mas essa nossa volta para a casa espírita será realmente, num primeiro momento, uma coisa nova completamente para todos nós. Né? Como é que você vê esse momento, Mário? Para Bruno, finalizar, finalizando aqui a nossa entrevista. Bruno, eu sempre sou muito otimista, né? E quando as coisas nos chegam pior do que o que a gente imaginava, eu acho que a gente tem que enfrentar. A diretoria se reuniu e fomos unânimes em entender, muita gente querendo abrir as portas e outras poucas pessoas não queriam abrir as portas da casa, mas fomos unânimes em garantir aos trabalhadores que só iremos abrir a porta da Casa dos Humildes a um trabalho quando ele for seguro para o trabalhador. Para mim, a coisa mais simples de imaginar que a equipe espiritual quer para nós. Jamais a equipe espiritual vai querer um trabalho em que a gente esteja se arriscando. Certo. Evidentemente que haverá muitas precauções, não é? Procuraremos agir de acordo com as práticas que o governo e quem diz direito, os médicos, a ciência, diz para a gente se prevenir, mas deverá ser com a estrita consciência de que tem que o trabalhador se sentir seguro para prestar o serviço e aquelas pessoas que procuram a casa ter a certeza que nós iremos fazer um trabalho que não irá, de forma alguma, prejudicá-lo, porque é um dos preceitos básicos de um centro espírita. Trabalho que você chegou bem, se contaminar e sair contaminado. Então, a ideia, o princípio básico da estamos aguardando uma consulta espiritual para confirmação dessas nossas palavras, mas é um princípio que a gente tem a certeza que a gente vai abrir a porta da Casa dos Humildes. Eu, por exemplo, antes do governo autorizar, as entidades religiosas a voltarem, e uma semana antes eu já estava vendo algumas entidades religiosas já trabalhando num ambiente exíguo, sem máscara, sem luva, sem proteção alguma. Aqui é uma casa de Deus, vírus não entra. Bom, assuma os riscos, né? E aqueles estão lá. Agora, você imagina, em poucos metros quadrados, que se fosse pela instrução do governo, não era para ter 3 pessoas, e eu vi umas de 18 a 20 pessoas, um em cima do outro, inclusive naqueles procedimentos de levantar a mão para dar passe, que eles chamam para abençoar, que o nosso pensamento esteja alinhado com a equipe espiritual, mas eu acho que, sem sombra de dúvida, nós devemos só retornar ao trabalho quando nos sentirmos seguros de verdade. Bem, meu querido amigo Amaro, encerrou o tempo, né? Mas eu acho que essa conversa aqui, tudo que você falou, muita gente não sabia, foi uma recapitulação de um pedaço da história da Casa Espírita, que é importante as pessoas conhecerem que a gente só faz o presente para ir para o futuro conhecendo o passado. Né? E é a nossa história, a história da nossa querida Casa Espírita. Você vai fazer a prece, e eu queria aqui, pessoal, a reunião nossa vai estar sendo ao vivo no canal da Casa Humilde e vai para o meu canal, amanhã vai para o meu canal também, nesse sábado, e fica aqui, essa é a primeira entrevista
com Amaro Carvalho, né? E foi uma honra, Amaro, que me deu um susto. Eu tenho um respeito e um carinho por Amaro, que ele sabe disso. Eu digo à minha mulher, a gente é espírita, a gente sabe que não morre, que no dia que eu deixei esse corpo físico, uma alça da minha urna, se eu for primeiro que ele vai carregar, né? Ele sabe disso. Mas ele quase queria ir na frente, né? E foi um dia difícil, foi quando eu recebi o zap de Juan, dizendo que Amaro infartou. Realmente, o meu primeiro momento, tinha acabado de almoçar, e até minha mulher sabe disso, eu dei um murro na mesa, né? E fiquei naquele estado. Depois eu me consertei, fui orar por Amaro, mas Amaro passou por essa tranquilo e retornou, né? E está aí, contribuindo. Amaro, suas aulas presencialmente já eram boas, né? Mas é lugar comum, todo mundo dizendo que essas aulas de Amaro pelas lives tá melhor ainda, né? Aí eu disse brincando a uma amiga nossa, né? A Valéria Pessoa, eu digo, ele está se sentindo de um plano espiritual, o próprio. Feito esses instrutores das obras de André Luiz, que vêm ali e se comunicam. Meu irmão, que bom. É bondade. Que bom ter você aqui. E saiba que você mora no meu coração. Não preciso dizer, né? Não preciso dizer. E quero pedir para você fazer a prece final da reunião de hoje, com a palavra Amaro Carvalho, encerrando a nossa reunião. Certo. A gente vai elevar o pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo esses momentos que fazem parte da nossa vida, que registram na nossa vida no éter. Fica registrada a nossa alegria, a nossa vontade, o nosso desejo de servir a Deus, não é? As amizades, os amores que nós construímos nessa casa, a gente sabe que transcende essa vida e que vai permanecer para sempre, e disso eu tenho certeza. Então, espiritualidade maior, mas particularmente ao nosso irmão Bezerra de Menezes, que sempre tem se cercado dos trabalhadores que de coragem e de boa vontade têm o desejo de servir ao nosso mestre, têm o desejo de trabalhar e se cada vez melhor, cada vez na direção do Cristo, fazendo com que ele esteja sempre perto de nós e que o reino de Deus possa realmente fazer parte de nossas vidas. Quero agradecer também ao carinho e ao apoio, não só de nossa Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, que concede trabalhadores da sua seara para ajudar na Casa dos Humildes, na divulgação da Boa Nova, mas também ao nosso querido irmão Herculano Pires,